Gema Galgani. Intervenção da estrela unidade. Muitos comportamentos exteriores vão levá-los a querer fazer o bem para limitar o mal, mas fazer o bem é louvável. Ainda uma vez, limitar o mal é louvável, mas isso não é da unidade. Isso aí continua a ser da dualidade. O que é a unidade? Irmãos e irmãs presentes sobre esta terra, eu sou aquela que foi chamada, durante a vida, de Gema Galgani. Eu sou, hoje, aquela que encarna, para vocês, em vocês e no céu, a função vibratória denominada unidade. Foi-me pedido, por Maria, para vir manifestar, para fazê-los perceber, bem além das palavras que eu irei pronunciar, o que é a unidade. Primeiramente, como vocês sabem por intermédio dos Melquisedeques, cada uma das estrelas vibratórias se viu atribuir uma localização em meio à sua cabeça, mas também em meio ao seu DNA. Esta localização específica está conectada diretamente com a capacidade vibratória do que eu encarnei e do que eu encarno, hoje, para vocês, apresentando uma ligação dinâmica, pela minha localização. Eu estou conectada diretamente com o triângulo associado à clareza e a Yin ou Miguel. Eu sou também, pela minha localização e pela ilustração da minha última vida, aquela que desposou e se fundiu com a dimensão de Cristo. Eu sou a luz branca final, o reflexo, a imagem e a identificação total com a fonte una. O arcanjo Miguel muitas vezes os nominou e os chamou de filhos do Um ou filhos da lei do Um, porque vocês são isso. A unidade não é um conceito, mesmo se isso puder ser expresso deste modo, e alguns seres realizados, aliás, fizeram isso. A unidade é um estado da consciência onde não existe nem separação, nem divisão, nem oposição. É um estado onde a consciência não pode perceber distância entre o eu e todo o resto. O eu se torna então todo o resto, para abrasar e abraçar o que outros chamaram de si. A unidade acompanha-se de percepções bem além de estados emocionais, traduzido na linguagem francesa pela alegria. Quanto a mim, eu prefiro a palavra fusão, pois a unidade é efetivamente um estado de fusão. Fusão, inicialmente, dos diferentes componentes existentes na encarnação e fusão também com todos os outros estados do ser, com todos os outros estados de todas as consciências. A unidade acompanha-se de uma clareza particular, de uma iluminação, permitindo conscientizar e vibrar a ausência de distância, a ausência de separação. Desta ausência de distância e desta ausência de separação, estabelece-se um mundo novo, em si, onde tudo se torna transparente, onde tudo se torna clareza. É o lugar do mistério, ilustrado pelo ponto Yin e pelo arcanjo Miguel. É o espaço onde a consciência não pode ser vivida como fragmentada, nem separada de nada, na encarnação como na consciência pura não encarnada. O estado da unidade confere o estado crístico, o que, durante a minha vida, eu chamei de esposo, assim como tantas outras mulheres que vivenciaram esta fusão mística com Cristo. Evidentemente, não se trata unicamente de um personagem histórico, mas, bem mais, de um estado de consciência onde o que domina é, antes de tudo, o fogo. Não o fogo que queima, mas o fogo que revela e que clareia, o fogo que aquece e que elimina qualquer distância entre si e todo o resto. A consciência ígnea, que vocês estão prestes a se tornar de novo, não percebe mais qualquer separação, nem qualquer luta. É a unificação, pelo acesso a um estado vibratório interior, do interior e do exterior. É um estado de alegria, um estado de felicidade no qual a consciência se instala. A consciência do ego, ou consciência dividida, apenas se expressa através de dois filtros e somente de dois filtros, o bem e o mal. A consciência unitária está muito além do bem e do mal. Ela os superou, englobou, transcendeu e os reunificou, eles também. Em meio à alegria, não existe nem bem, nem mal. Há apenas um estado de clareza, um estado luminoso, ilustrado pela minha própria irradiação, que é apenas a irradiação da fonte, na qual nenhum elemento próprio do distanciamento, da separação, pode vir se opor. A partir do momento em que não houver mais resistência, mesmo em meio à encarnação, a alegria pode se revelar. É um estado de fusão mística, de êxtase, no qual mais nada pode alterar ou perturbar este estado. É um estado interior, porque, a partir do momento em que vocês retornarem para fazê-lo e acioná-lo, evidentemente, este estado vai permanecer como o estado de uma lembrança, pois a ação, no mundo exterior, apenas pode ser dual, pois é um mundo de dualidade, ainda.
O que explica que, durante a minha vida, eu escolhi conscientemente manifestar, na totalidade, esta clareza, esta transparência, esta unidade, que fez com que eu não pudesse manter um corpo na vida, por muito tempo. Hoje, o conjunto dos irmãos e das irmãs desta humanidade vai necessariamente passar por esta etapa. Esta etapa de clareza, de transparência total, os irmãos e as irmãs irão vivê-la facilmente. Outros irmãos e irmãs vão ficar, até o último minuto, aterrorizados com esta luz. Pois a luz pede efetivamente o fim da dualidade, o fim de uma série de identificações, de projeções, de crenças, de certezas. Tudo o que foi projetado, de fato, no exterior, é levado a se dissolver e a desaparecer. Então, é claro, aqueles dos seus irmãos e das suas irmãs que ainda não tiverem alcançado ou aprendido, de uma maneira ou de outra, a vibração deste estado, vocês não devem nem julgá-los, nem condená-los, pois eles não tiveram a chance, a oportunidade ou a coragem, isso depende, de viver ou de se aproximar deste estado da unidade. Para eles, a consciência apenas pode estar na distância existente entre o que eles são e o que é o resto do mundo. Isso é uma visão ligada à consciência parcelada ou fragmentada, mantida, de maneira constante, pelo que vocês chamam, e que eu chamo com vocês, de mental, de crenças, de suposições. De maneira geral, o mental do ser humano foi construído para fazê-los evitar qualquer zona de sofrimento, qualquer zona desconhecida, pois o mental age pelo aprendizado e pela apropriação. Mas a unidade representa a perda da identificação, da apropriação e de qualquer projeção. Então, é claro, aqueles dos seus irmãos e das suas irmãs que se estabeleceram nas suas certezas, na sua segurança ilusória deste mundo, apenas podem ser profundamente desestabilizados pela unidade e pela luz que ela veicula. Vocês não podem resolver o problema da unidade pela adesão conceitual, nem mesmo, eu diria, por uma adesão perceptiva, mas unicamente por uma aceitação ilustrada por Cristo na cruz. Pai, eu entrego meu espírito nas tuas mãos. É o abandono total de qualquer veleidade pessoal, o abandono total de qualquer identificação pessoal. É transcender e superar a personalidade. É transcender e superar todas as crenças, sem exceção, mesmo em um Cristo exterior. São apenas vocês, em última análise, como disseram alguns anciãos, que podem salvar vocês mesmos. Nada mais senão vocês mesmos é que irá salvá-los, e é a luz que vocês são que exerce este papel. Mas a luz autêntica, vibral, foi dissociada deste plano de manifestação. A encarnação, como eu a vivi, como vocês a vivem, é um mundo onde a luz está ausente. Em última análise, vocês são obrigados a encontrá-la no interior, pois este é o local onde ela acabou ficando. Este local, que há muito tempo os seres de consciência elevada, denominados Elohim, permitiram manter, em meio à falsificação, unicamente para trazê-los até esse momento que vocês vivem, durante este ano, que é a revelação total da luz. Então, é claro, a manifestação em meio à dualidade, quer seja por este corpo onde tudo o que existe sobre este mundo de consciência se estabelece e se manifesta pelo princípio da dualidade, vai se sentir ameaçada, ou mesmo aterrorizada pela luz unitária. A unidade é clareza. A unidade é transparência. Ela é, para vocês, o mistério que vai dissolver as suas referências, o seu mundo, o que faz os seus hábitos e as suas crenças. A unidade é um estado de vibração que eu gosto de chamar de absoluto, onde não há mais lugar para qualquer sombra, nem para qualquer resistência. É um espaço de vocês mesmos onde vocês não estão mais separados de nada, não em pensamento, mas na verdade da vibração. Neste estado, sim, como Cristo pôde dizer a vocês, eu e o Pai somos um, eu e a fonte somos um. Vocês não são mais este corpo, mas a árvore, a flor, o seu irmão, a sua irmã, a totalidade do Sol, a totalidade dos universos. Sair da dualidade e entrar na unidade é tornar-se a luz, tornar-se luminoso, iluminar e aceitar a dissolução das zonas de sombra, sejam elas quais forem, a fim de estabelecer-se em um novo estado vibratório, em um novo estado de consciência, se vocês preferirem, aquele onde predomina a alegria, onde mais nada pode subjugá-los, onde mais nada pode confiná-los, onde vocês têm a capacidade, a cada momento, para mergulhar de novo neste estado. É este aprendizado da unidade que vocês vivem, este aprendizado que, para alguns de vocês, aqui, está findando e terminando.
A consciência fragmentada da personalidade é gerida permanentemente e guiada pelo medo. A consciência unitária é gerida pela alegria e também pela ausência de medo. A penetração progressiva da consciência, em meio aos mundos unitários, para muitos seres que acederam a esses estados vibratórios, reflete-se por uma faculdade, cada vez mais fácil, para alguns de vocês, para estabelecer-se no seu interior, nesta vibração e nesta qualidade peculiar de clareza, de transparência e de mistério, pois, ao extraírem-se gradativamente da dualidade, mais ou menos rápido conforme as almas e os espíritos, é que vocês chegam a aderir à nova vibração da unidade. Aderindo a esta vibração, vocês vão ver alguns escritos ficarem claros para vocês. Esses escritos, quer sejam de livros sagrados, ou da vivência de alguns seres, não vão lhes parecer letra morta, mas, sim, a verdade do que vocês vivem. Vocês são levados a viver, cada vez mais, esses momentos unitários. Isso pode ser qualificado de momentos pré-unitários, pois, evidentemente, assim que vocês se voltarem para o seu mundo exterior, ainda presente, e vocês tiverem que ali agir, de uma maneira ou de outra, então, evidentemente, a unidade não vai ser mais senão uma lembrança, pois este mundo ainda não é unitário. Mas a consciência, a sua, pode sê-lo, cada vez mais. Esses vai e vem entre a clareza, os mundos da unidade e os mundos da resistência ou da dualidade, vão ocorrer cada vez mais facilmente, para muitos. É nesse sentido que existe, para vocês que vivem esta alternância, esta capacidade para viver a unidade, uma forma de responsabilidade. Esta responsabilidade vai se expressar conforme a benevolência vibratória que vocês serão capazes de manifestar, mesmo na manifestação exterior dual do seu estado pré-unitário. Através da qualidade do seu olhar, da qualidade da vibração que vai emanar de vocês, bem além das palavras, bem além das crenças, vocês irão, literalmente, fusionar e irradiar esta qualidade unitária sobre aqueles de seus irmãos e das suas irmãs que se têm à porta da unidade, mas que ainda são governados pela incerteza, pela ilusão, pelo medo e, portanto, pela personalidade. É nesse sentido que a sua fusão e a sua efusão com vocês mesmos e com o mundo revestem-se, hoje, e nos tempos ultra-reduzidos que lhes restam em meio a esta dimensão, de uma importância capital, não tanto para aqueles de vocês que já alcançaram a unidade, mas para garantir que a passagem, o choque da revelação da luz seja materializado, em meio a este mundo dual, com maior facilidade. Certamente, eu concebo perfeitamente que vai se tornar, para vocês, como para todos os irmãos e as irmãs na encarnação, cada vez mais difícil de não reagirem, então, de não penetrar na dualidade em relação a esta revelação da luz. Será preciso, cada vez mais frequentemente, penetrarem em meio aos seus espaços unitários interiores para dali retirarem a luz necessária para seguirem adiante. Naturalmente, o olhar dividido daquele que está na personalidade e no medo apenas vai ver, através das transformações em andamento, gemidos e medos. Aquele que, por outro lado, está colocado em meio à sua própria unidade, à sua própria clareza, vai ver com o olho do espírito que é simplesmente a dissolução da matriz, em meio às zonas de resistência, que poderá ser chamado de sofrimento. Mas este sofrimento não existe para aquele que aceita a unidade. Durante a minha vida, como de tantos outros que alcançaram a unidade, nós efetivamente deixamos aparentar, visto do exterior, um grande sofrimento. Então, evidentemente, quando eu dizia, como tantos outros, que este sofrimento não era um sofrimento, aquele que tinha um olhar dividido não podia compreender que eu não sofria, pois ele enxergava, com o olho dividido, com o olho da dualidade e com a consciência da dualidade, uma doença como sendo um sofrimento. Mas, na unidade, não há sofrimento. Há uma tal iluminação e uma tal vibração que esta colocação na luz dessas zonas de resistência, que é chamado de sofrimento, acaba se tornando, para nós mesmos, um deleite. Este deleite esclarece um mal-entendido que ocorreu especialmente no mundo judaico-cristão, sobre a condição do sofrimento. De fato, é profundamente diferente sofrer, o que é uma ilusão, do que aceitar o sofrimento inerente à revelação da luz, pois isso corresponde, na totalidade, à liberação do sofrimento, realmente.
O sofrimento não é então para ser esquadrinhado, mas é para ser olhado como uma zona de resistência à unidade e, em meio a esta zona de resistência à unidade, a frase do comandante dos Melquisedeques assume todo o sentido. A lagarta se torna a borboleta. A borboleta nasce por vezes com facilidade, por vezes com dificuldade. Tudo depende da qualidade do abandono à luz. Assim, todos vocês que, aqui como em outros lugares, tiveram a oportunidade de viver e que têm a oportunidade de viver estados vibratórios, precisam ser responsáveis. Esta responsabilidade se expressa também no interior de vocês mesmos pela sua capacidade, cada vez maior, para instalar-se em meio à sua própria clareza, em meio aos 4 pilares também, é claro, como foram denominados. Atenção, intenção, ética e integridade, mas, além disso, pelo ponto do centro que é o amor. E é revelando o amor, em vocês como no seu exterior, não como um preceito moral, mas, bem mais, como um estado vibratório de radiação da luz, que vocês irão servir a este mundo e ajudá-lo a liberar-se da dualidade, do sofrimento. Alguns seres humanos vão participar do que eu chamaria de resistência, mas, através mesmo desta resistência ao estabelecimento da luz, eles desempenham o seu papel da luz. Para aqueles dos seus irmãos e das suas irmãs que teriam maior capacidade para entrar na unidade, a responsabilidade deles será ainda maior na propagação da unidade e da luz. Lembrem-se de que esta propagação da luz não pode ser feita pelas palavras. Vocês não podem convencer ninguém, principalmente se esta pessoa estiver no medo ou em uma projeção ou em uma crença. Vocês apenas poderão oferecer o seu estado de vibração. Por intermédio do fogo do espírito e do fogo do coração, vocês poderão então reduzir a resistência, o que jamais poderá uma palavra, o que jamais poderá sequer uma ação exterior. Toda a dificuldade virá da sua própria capacidade para resistir à reação, bem legítima, do ser humano em relação ao sofrimento. Pois vocês não poderão vencer o sofrimento pela dualidade, o seu como aquele que estiver no exterior. É apenas manifestando a sua própria alegria e a sua própria unidade, a sua própria clareza, que vocês poderão ajudar e servir. O amor do espírito e da unidade não é o amor da personalidade. Muitos seres humanos, o que já é muito louvável, aderiram a princípios que eu chamaria de humanitários, mas que não são princípios vibratórios. Os princípios humanitários são definidos e regulados pela ação do bem para limitar o mal. A unidade não é isso. A unidade, ainda uma vez, está além do bem e do mal. Ela engloba os dois para dissolvê-los, para transcendê-los, para alumiá-los. Muitas coisas, hoje, neste mundo em que vocês ainda estão sendo iluminadas. Elas são iluminadas por vezes de forma violenta. As resistências irão se tornar, elas também, cada vez mais violentas, mas a inevitabilidade da instalação da luz é tal que vocês precisam apreender, na totalidade, de maneira vibratória, que a melhor ajuda que vocês poderão dar à humanidade irá decorrer da sua capacidade para instalar-se, vocês mesmos, na sua própria unidade. Pois é na instalação da sua própria unidade que vocês poderão limitar as resistências, as suas com aquelas do mundo. Em última análise, muitos comportamentos exteriores vão levá-los a querer fazer o bem para limitar o mal, mas fazer o bem é louvável. Ainda uma vez, limitar o mal é louvável, mas isso não é da unidade. Isso aí continua a ser da dualidade. A sua capacidade para ajudar e para servir na unidade depende da sua própria capacidade para emergir no amor, o amor não ação, mas o amor vibratório, ilustrado pelo fogo do coração, pelo fogo do espírito, por esta vibração e radiação extremamente rápida que pode percorrer todo o seu corpo ou algumas partes do seu corpo, como muitos começam a viver e a sentir. É apenas assim que vocês irão ajudar este mundo, de maneira unitária. Lembrem-se de que a unidade é um estado de ser e não um estado de fazer, pois o fazer, neste mundo, sempre será dual e irá manter a dualidade. Os estados vibratórios e os estados de consciência que ali estão conectados, ligados à unidade e à manifestação da unidade, são estados interiores. É neste estado interior de construção da luz que vocês poderão manifestar a luz no exterior, sem serem uma vontade pessoal ou coletiva de bem ou de mal. Então, evidentemente, aqueles que estiverem e que persistirem na dualidade poderá por vezes tratar-se de medrosos, poderá por vezes tratar-se de pessoas que não estão na verdade, pois eles não agem para o bem.
Lembrem-se de que vocês não agem para o bem nem para o mal, de que a sua ação é para a unidade, para a clareza, para o retorno da luz, para a ascensão. Recorram à minha vibração, bem além da minha última encarnação, mas diretamente pelo ponto onde eu impactei no nível da sua cabeça. Pela minha posição específica, entre Miguel e Cristi, eu reaproximo e permito a manifestação do estado interior unitário. Lembrem-se disso, por enquanto. Eu sei que, dentro de algum tempo, o Melquisedeque chamado um amigo irá lhes dar elementos muito mais concretos, no yoga da unidade e da verdade, permitindo tornar mais fácil, ainda, o que eu acabo de expressar como conceito e pela minha própria vibração, pela minha presença. Lembrem-se de que a unidade não é nem o bem, nem o mal. De que a unidade engloba e transcende o bem e o mal. De que a unidade é a felicidade, a alegria, o fogo do coração ou o fogo do espírito, esta dimensão que os faz encontrar Cristo ou Cristo. Ao fundir-se com ele, vocês penetram na sua multidimensionalidade e vocês se extraem da ilusão deste mundo. Eu estou perfeitamente consciente de que, para muitos irmãos e irmãs que, no entanto, despertaram para a vibração unitária, falar da ilusão deste mundo é ainda uma crença e não uma vivência. Muitos de vocês, nas próximas semanas, serão levados a penetrar diretamente na dimensão da eternidade e do estado de ser, enquanto mantendo contato com a ilusão deste corpo e desta personalidade. Naquele momento, as minhas palavras irão ressoar para vocês, não mais como uma adesão ou como uma vibração, mas, bem mais, como a sua própria vivência e a sua própria manifestação, mesmo neste mundo. Lembrem-se de que a clareza e a dimensão de Cristo são uma responsabilidade, mas esta responsabilidade não é um peso, ela é uma leveza nova. O fogo do coração, o fogo da terra, o fogo do céu, o que vem modificar a aparência do seu céu e desta terra, depende da sua qualidade de ser. Quanto melhor vocês se estabilizarem, vocês mesmos, em meio à sua unidade, melhor isso será vivido, para vocês, como para todas as consciências que desejarem e que estiverem presentes na superfície deste mundo. Chamem a unidade. Do mesmo modo que, há algum tempo, vocês acolheram a luz de Cristo, na unidade e na verdade, vocês podem agora chamar a unidade, perceber as manifestações, a vibração e a consciência. Isso irá começar lentamente, mesmo em meio ao seu templo, que é este corpo físico pertencente à ilusão, mas no qual a verdade é construída. Aí estão alguns elementos, em palavras e em vibração, que eu fui encarregada de dar a vocês. A lagarta se torna a borboleta, cada vez mais. Vocês, como esta terra, como o conjunto de corpos da humanidade, representando o corpo de Cristo, lembrem-se de que alguns dos seus irmãos e das suas irmãs sequer podem conceber que existe uma borboleta. Não somente eles não têm a presciência nem a vivência vibratória, mas eles ainda estão intimamente convencidos de serem uma lagarta efêmera, lembrem-se disso. É apenas manifestando a sua qualidade de borboleta que a lagarta poderá, eventualmente, pela sincronia vibratória, de algum modo, abrir-se para a unidade e para a luz. É ali que se encontra e se situa a sua responsabilidade no tempo que vocês vivem. Não se esqueçam de cultivar a alegria, pois a alegria que vocês encontram em meio aos seus espaços interiores é aquela que vai lhes permitir viver o mundo exterior. Este mundo exterior que vai se transformar, como lhes disse o Arcanjo Miguel, cada vez mais rapidamente. Não é porque, para vocês, neste país como nos países da Europa Ocidental, nada parece se mexer que o resto do mundo não esteja sendo abalado. Tudo está em andamento, no interior de vocês, bem como no exterior. Simplesmente, algumas regiões da Terra e da humanidade não estão no mesmo ponto. A liberação da Terra começa e irá começar pelas regiões situadas no que vocês chamam de Hemisfério Sul. Observem, informem-se, se isso lhes convier, do que existe em meio a essas regiões do mundo. Aí está, irmãos e irmãs desta humanidade em encarnação, aqui como em outros lugares, o que eu fui encarregada de dar a vocês. Vocês entram também, a partir da abertura da boca, na manifestação mais importante da energia qualificada de feminina, em meio a este mundo. Cabe a vocês também revelar, em vocês como no seu exterior, quer sejam homem ou mulher, essas qualidades vibratórias de que eu falei. É a responsabilidade.
Esta nutrição interior, que vocês vão encontrar no interior de vocês, justamente a parte integrante do que eu chamo de polaridade feminina, é que vocês devem nutrir, prioritariamente. Como palavras, eu nada mais tenho que dar a vocês, pois as palavras são apenas o pálido reflexo do que eu acabo de pronunciar. Irmãos e irmãs, presentes aqui e em outros lugares, a minha bênção e a minha radiância da luz branca chegam até vocês, agora. Eu lhes digo até um próximo dia, embora eu não me sinta muito confortável nas palavras, mas mais na vibração da unidade, pois a unidade não tem necessidade de palavras. Então, o meu amor e a minha luz os acompanham, pois eu também sou vocês. Unidade. Até logo. Efusão vibratória. Aos 3 dimensões, 5 de março de 2011. Transcrição: Zuma Peixino. Versão para o português: Célia G. Mensagem atemporal.